Amém? Bom dia, igreja! Muito bom estar aqui com vocês mais esta manhã para poder adorar nosso Deus, cantar, ouvir a palavra de Deus, estarmos unidos, ainda que virtualmente, mas com certeza espiritualmente. Então, o amor é uma linguagem universal. Todas as pessoas podem amar umas às outras, sem mesmo precisar de um curso para isso. Ninguém precisa aprender as linguagens do amor, porque isso é algo nato do ser humano. Mas, para demonstrar o amor, existem 5 formas diferentes de fazer isso. E tem um estudioso chamado Gary Chapman, que é um psicólogo, ele escreveu um livro muito interessante chamado As 5 Linguagens do Amor. São elas: tempo de qualidade. Então, muitas pessoas gostam de demonstrar amor ou receber amor através de tempos de qualidade. O que significa isso? É você marcar um tempo com a pessoa e conversar. Conversar, falando e ouvindo. Simplesmente passar esse tempo com a pessoa pode ser muito valioso e ela pode se sentir amada. Segunda forma de linguagem de amor são palavras de encorajamento. Então, quando você elogia, quando você encoraja, você inspira, fala certas palavras de autoafirmação, e o que acontece? A pessoa se sente amada, amém? Então, isso funciona para algumas pessoas, para outras não, mas é uma linguagem de amor. Terceira linguagem de amor que o psicólogo aborda é a gratificação. O que é gratificação? É dar presentes, amém? Ou receber presentes. Então, muitas pessoas se sentem amadas quando você dá presente, ou quando você recebe mesmo. Só o ato de você dar o presente, você já se sente bem, de ver a pessoa feliz. Eu gosto muito de ganhar presente, só para dar uma dica aqui para quem quiser me amar, amém? Quarta linguagem de amor são atos de servidão. O que é o ato de servidão? É você fazer algo para a pessoa, servindo ela, tipo lavando a louça para ela, fazendo comida para ela. E isso é ato de servidão, amém? E a quinta linguagem de amor é o contato físico. Essa talvez é a minha linguagem de amor predileta. É dar abraço, um beijo carinhoso. Então, gestos que envolvem contato físico também são formas de amor. Então, aqui a gente viu 5 tipos de linguagens de amor diferentes. Então, o título de hoje é As Linguagens do Amor. E hoje nós veremos como as linguagens de amor impediram Davi de pecar contra Deus e de matar um homem. A gente vai ver a história de Davi e Abigail, que foi uma história de amor que a Bíblia colocou lá em 1 Samuel, capítulo 25. E é para lá que a gente vai, amém? Samuel 25, versículo 1. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o rodeou. E o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles te dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Bom, aqui Davi está fugindo de Saul. A gente até estudou outro dia, 1 Samuel 24, capítulo anterior, e nós vimos que Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul quando ele estava na caverna, e não fez, ele poupou a vida de Saul. Lembra disso? Davi mostrou graça para Saul.
E aí, depois Davi continuou peregrinando no deserto até chegar no território de Nabal, que é esse homem que a gente está vendo aqui. Nabal era casado com Abigail. Abigail era uma mulher inteligente, bonita e muito espiritual. Porém, Nabal era um homem muito rude e mau, como a gente pode ver aqui. E Davi, como ele está sendo perseguido por Saul ainda, ele está muito necessitado, ele precisa de ajuda. E aí ele chama Nabal através de mensageiros para poder pedir ajuda, para poder ter um pouco ali de alimento, de hospedagem, hospitalidade. Ele precisava muito de ajuda. Vamos continuar lendo. Versículo 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do meu gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: Ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Do deserto Davi enviou mensageiros para saudar nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Uau! Davi fez algo bom para Nabal. No passado, ele protegeu as ovelhas, os rebanhos de Nabal. E agora, no presente, contemporâneo aqui nessa escritura, Davi agora estava precisando que Nabal retribuísse o favor que ele tinha dado no passado. Só que, como a gente vê aqui, Nabal, ele era um homem muito mau e ele reagiu de uma forma desfavorável a Davi. Ele questionou: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia tem muitos servos fugindo dos seus senhores por causa de Davi. Davi é um mau exemplo. Está fugindo de Saul. Então, meus servos agora, eu vejo meus servos fugindo também. Então, com certeza esse cara inspirou negativamente eles. Por que eu deveria dar dos meus recursos, do meu pão, do meu gado, das minhas ovelhas para Davi e esses homens que seguem Davi e nem sei de onde eles vêm? E aí manda uma mensagem de volta para Davi e Davi fica muito indignado. Ele fica com raiva de Nabal. E aí ele manda 400 homens para matar Nabal e deixa 200 outros cuidando dos pertences. Você vê aqui que Davi mudou bastante, não? Não só Nabal era mau, mas Davi também estava em pecado. No capítulo anterior, Saul, que era um homem igualmente mau, ele foi poupado por Davi. Davi teve misericórdia dele. Davi agiu de uma forma muito cristã com Saul. No entanto, com Nabal, parece que Davi esqueceu completamente o cristianismo. Obviamente, Jesus não tinha nascido ainda, mas a gente vê que Davi tinha um coração segundo o de Deus. Então, ele poderia muito bem ter misericórdia de Nabal, mas não teve. E aí ele parte para persegui-lo. E aí o que acontece? A mulher de Nabal, Abigail, fica sabendo do plano de Davi. E ela fica atônita. A gente vai ver o que Abigail faz em seguida, mas eu quero falar sobre o nosso primeiro ponto de hoje. A gente vai falar sobre 3 coisas que nós precisamos aprender para lidar com relacionamentos difíceis. Como que você faz para demonstrar amor por alguém, ainda que essa pessoa faça mal para você? Como você faz isso? Primeiro ponto, aprendendo a ceder. Quando você tem uma discussão, é muito importante você, em alguns momentos, ceder. Não procurar sair vitorioso da discussão,
mas encontrar um meio termo com a pessoa para que os dois fiquem em paz, amém? Tomem uma decisão importante juntos, sem ficar com discórdia um do outro. Nabal, ele era exatamente o tipo de pessoa que não é possível conversar. Não dava para fazer acordo com Nabal. Nabal era um homem intransigente, era um homem teimoso. Sabe aquela pessoa difícil, amargurada? E o maior vilão que destrói relacionamentos é, de fato, a intransigência, que torna a pessoa intolerante, rígida e inflexível, como o caso de Nabal. Então, muitas vezes, pessoas ferem nosso orgulho ao discordar de você. Você reage como? Você fica com raiva, você se ira, não é assim? Foi assim que Davi reagiu. Davi esperava algo de Nabal, no relacionamento dele com Nabal, suposta amizade, mas Nabal feriu ele. E quanto mais a pessoa tenta ajudar com as suas opiniões, mais a gente quer rebater e mostrar que nossa opinião é melhor. Quantas vezes já não aconteceu isso com você? Numa briga, numa discussão? Então, existe uma forma espiritual de lidar com isso. Vamos lá para Amós capítulo 3, versículo 3. Amós é um livro do Velho Testamento, lá no finalzinho. Um dos profetas menores. Amós 3, 3. Olha que legal essa escritura. Duas pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo. Então, aqui em forma de pergunta, nós entendemos que duas pessoas não podem estar em paz, em sincronia, em harmonia, em amizade, se elas não estiverem de acordo. Então, a discórdia separa pessoas. Isso aqui se aplica a namoros, casamentos, amizade, dentro, fora da igreja, relacionamento com a família. Então, é muito importante nós estarmos em acordo com as pessoas que a gente ama, amém? E existem muitos homens e algumas mulheres que são intransigentes, como era Nabal. Pessoas que se relacionam com homens assim, muitas vezes têm medo. Esses homens acabam ficando sozinhos, porque ninguém consegue falar com ele. É uma pessoa difícil, uma pessoa amargurada. A convivência se torna pesada, difícil. São homens normalmente sem misericórdias. E por sua intransigência e teimosia, não é fácil entrar em acordo. E Nabal, ele acabou retribuindo o bem de Davi com o mal. Davi foi ingrato. Então, ele precisava muito aprender a ceder. Tem uma escritura que fala como fazer isso, como aprender a ceder numa discussão. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Esse ponto aqui é principalmente para os casados, tá? Para quem namora, para quem está casado, mas serve para todo mundo em qualquer tipo de relacionamento. Com seu chefe, com seu professor, com seus colegas, amigos, família, serve para todo mundo. Filipenses 2, do 1 ao 4. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Passagem muito inspiradora que a gente vê aqui. Então, quando você está num relacionamento, qualquer tipo de relacionamento que você imaginar, é muito importante você colocar em prática essa escritura, buscar ter um denominador comum de pensamento. Fala, estejam unidos em um só pensamento. Então, a forma de fazer isso é cuidando mais dos interesses dos outros do que do seu próprio. Considerar os outros superiores a você, humildemente. Então, isso que faltou para Nabal. Nabal precisava de humildade, Nabal precisava de altruísmo, considerar os outros superiores a ele mesmo. Então, a raiz está no egoísmo. A raiz está no orgulho. Então, para entrar em acordo, deve-se aprender a ceder, amém? Quando que a gente dá o braço a torcer, o que você não deve abrir mão, você sempre tem algo que a gente não pode abrir mão, quando a gente está discutindo. Existem
verdades que a gente não pode abrir mão. Outras, dá para ceder, dá para aceitar o que a pessoa está falando. Então, se os dois lados têm o coração de ceder, aí sim eles encontram um denominador comum e a discussão se encerra e a paz é restaurada no relacionamento. Eu vou dar um exemplo de um caso em que eu tive que ceder e minha esposa também. Né? Eu estava discordando da minha esposa num certo assunto e a gente precisou, os dois, dar o braço a torcer. Foi no casamento. A Carol, ela queria entrar como noiva com uma figura paterna, não queria entrar com uma figura paterna do seu lado. Ela sugeriu de entrar com a mãe dela. Mas, na minha opinião, eu queria que a mãe dela entrasse com o meu irmão. Senão não teria lugar para ele no casamento. Né? Ele não poderia estar ali na frente com a gente. Então, a gente se divergiu nessa ideia, né? E a gente acabou encontrando uma solução. Ao invés da Carol entrar com uma figura paterna, ela entrou cantando. Né? Foi maravilhoso aquele dia, lembro até hoje, ela entrou cantando uma ópera de Mozart, As Bodas de Fígaro, né? Uma área. Foi muito especial. E ao mesmo tempo, a mãe da Carol entrou com o meu irmão. Então aí agradou todo mundo, amém? Então cada um teve que ceder um pouco para poder encontrar uma solução. E teve uma outra situação também no casamento. Eu queria colocar as minhas tias como madrinhas. Só que a gente, por outro lado, tinha combinado assim, que eu ia escolher os padrinhos, a Carol ia escolher as madrinhas. Mas eu estava com consciência muito culpada, eu precisava colocar as minhas tias. E aí a Carol já tinha umas 7 ou 8 madrinhas, e aí como é que vai colocar as minhas tias também com os meus tios? Não dá para convidar só meus tios, minhas tias ficarem de fora. Então, tanto eu quanto ela não tinha como abrir mão, né, digamos assim. Não dava para escolher a minha ideia ou a dela, tinha que ter um denominador comum. Aí qual foi a solução que a gente encontrou? Né? A gente teve que ceder uma certa área. Qual área? A gente expandiu o número de padrinhos e madrinhas. Aí todo mundo ficou feliz, porque a Carol teve as madrinhas dela, que ela escolheu, e ao mesmo tempo as minhas tias puderam ser madrinhas no casamento. Então todo mundo saiu feliz. Então, como cristãos, a gente precisa aprender a entrar em acordo, né? A buscar um denominador comum. E a forma de fazer isso é se os dois lados procurarem ceder. Tá? Os dois lados precisam abrir mão de algumas coisas para achar esse denominador comum, amém? Vamos considerar o interesse dos outros superiores ao de nós mesmos, amém? É assim que se resolve o conflito biblicamente. A gente vai ver outras coisas sobre como mostrar amor pelas pessoas, olhando a vida glória de Abigail, a esposa de Nabal. Então vamos voltar para 1 Samuel, capítulo 25. Versículo 18. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados. E os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Então, ela foi se encontrar com Davi, levou vários presentes, né? Muitas comidas nos jumentos, e não contou nada para Nabal por sabedoria. Versículo 20. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi, e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer.
Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as suas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado a você líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Segundo ponto de hoje, aprendendo a retribuir. Aqui a gente vê Abigail. Abigail, ela era muito espiritual e ela soube como lidar com a situação de tal forma a ensinar Davi a retribuir o que Nabal fez com o bem. Né? Nabal fez o mal, mas Davi poderia retribuir com o bem, ainda que não fosse a intenção inicial dele, e por isso ela correu atrás de Davi com seus jumentos, e cheio de presente. E aí o que aconteceu? Ela tentou convencer Davi exatamente a agir dessa forma, de forma misericordiosa. Enquanto Nabal estava retribuindo o bem com o mal. Né? E aí Davi acabou poupando a vida de Nabal. E no passado, Davi tinha protegido as ovelhas de Nabal, mas Nabal não reconheceu isso. Ele foi egoísta, ingrato, retribuiu o bem com o mal. Então a gente vê duas coisas aqui. A gente vê o pecado de Nabal em retribuir o bem com o mal, e o nome disso é crueldade ou ingratidão. Quando fazem o bem para você e você não retribui a pessoa, pior, você peca contra ela, o nome disso é ingratidão. E tem o pecado de Davi, que é retribuir o mal com o mal. Inicialmente era esse o coração de Davi, o nome disso é vingança. Né? A pessoa te faz mal e você fala coisas contra a pessoa para ferir ela. O nome disso é vingança, como se quisesse fazer justiça com as suas próprias mãos. Em Colossenses 3, versículo 12 ao 15, mostra qual deve ser o nosso comportamento quando pessoas fazem mal para a gente, amém? Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Escritura incrível, amém? Aqui fala sobre duas características muito importantes para todo discípulo, todo cristão, que é a gratidão e o perdão. Aqui fala, perdoe uns aos outros, por quê? Porque Deus perdoou você primeiro, amém? Então você não perdoa alguém porque a pessoa merece, você perdoa porque Jesus te perdoou por meio do sacrifício dele. E outra coisa que fala aqui é gratidão. Então, gratidão é você retribuir o que te fazem. Jesus morreu por você, então você quer retribuir isso, você quer fazer discípulos, você quer salvar pessoas. Por quê? Porque você está animado com Jesus, amém? Você está grato a Ele. Você quer retribuir, ainda que não seja possível, saldar essa dívida que a gente tem com Jesus. A gente tem tanto pecado e Jesus era inocente e morreu por nós na cruz por cada um desses pecados. O que a gente pode fazer em troca? Dar o nosso melhor, amém? Então, pelo menos, dar o nosso melhor. A gente nunca vai se equiparar ao que Jesus fez. Então, gratidão é isso. Então, gratidão e perdão são duas armas poderosas contra os ataques de Satanás, amém?
E fala aqui que é isso que mantém a paz como membros de um só corpo. Tá? Quando Jesus é o juiz do nosso coração, aí nós temos paz, amém? Quando aplicamos a Escritura, a gratidão e o perdão. E o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Se Deus nos faz algo bom, algumas vezes deixamos de ser gratos. A gente tem o coração de Nabal, né? Deus faz coisas boas na nossa vida, Ele dá bênçãos, te dá uma namorada, um namorado, casamento, te dá um emprego, saúde, cura de uma doença, dá frutos no seu ministério. Enfim, Deus te abençoa com muitas coisas. E muitas vezes nós não mostramos gratidão, não obedecemos a sua palavra. Mas acontece também quando Deus permite algo ruim para você. Quando isso acontece, muitas vezes ficamos amargurados com Deus, questionamos a Deus. Deus, por que você permitiu isso na minha vida? Por que você permitiu o coronavírus, desemprego, né, crise econômica, morte na família? Por que você permitiu isso? E aí agimos como Davi. Né? A gente recebe o mal e tenta retribuir com o mal. Ao invés de entender a soberania de Deus, que Deus permite o mal, Ele não faz o mal, mas Ele permite o mal, para que a gente aprenda a ter o caráter de Cristo, amém? Entender que Ele está no controle de tudo e que tudo que é ruim é disciplina de Deus para o nosso bem. Então a gente precisa entender muito bem a gratidão e o perdão, amém? E Abigail era assim. Olha só as atitudes de Abigail para com Davi. Essas atitudes que ela tomou foram linguagens de amor que fizeram Davi se arrepender. E aí ele não mais quis matar Nabal. Primeiro, a gente já falou, de retribuir o mal com o bem. Então Davi queria fazer mal para a família, queria matar todas as pessoas que pertencessem à família de Nabal. Mas ela, o que ela fez? Ela tratou bem Davi. Trouxe presentes, enfim, fez várias coisas muito legais para Davi. Segunda coisa, assumir a responsabilidade e a culpa. Você vê aqui que a Abigail, ela estava tão consciente do que ela estava fazendo, que ela ficou humilde. Ela nem precisava assumir a responsabilidade, mas ela fez por humildade. Ela disse, Davi, a culpa foi minha. Ela nem criticou Nabal. Ela não colocou a culpa em Nabal. Ela assumiu. Falou, não, a culpa é minha. Ainda que a gente sabe que, tecnicamente, ela não fez nada de errado. A culpa dela seria ela não ter intervido antes. Mas ela acabou assumindo a responsabilidade, ao invés de criticar Davi. Da mesma forma, em brigas, discussões, nós temos que ter a espiritualidade, ou pelo menos a inteligência, de assumir a nossa responsabilidade. Se você não é espiritual o suficiente para ser humilde e assumir a culpa, pelo menos seja inteligente. Se você discutir, revidar, não vai levar a lugar nenhum. Vocês vão brigar ainda mais. É muito importante assumir a responsabilidade e a culpa, porque sempre somos o lado errado. Jesus é o único lado certo, amém? Todos nós somos pecadores, ainda quando ferem a gente. A gente não tem o direito de se colocar acima da pessoa que nos feriu. Nós também ferimos a Deus e aos outros. Terceira coisa, dar presentes. Restituir o dano. Você vê o que Abigail fez aqui? Foi aquela linguagem de amor de dar presentes. Ela trouxe comida para todo o exército, inclusive para Davi. Olha que mulher serva. Então, não simplesmente dar presente, mas restituir o dano. Entendeu? É muito importante fazer isso, porque não é só pedir desculpa para a pessoa, né? Muitas vezes, para restaurar um relacionamento, para trazer paz depois de uma discussão, não basta pedir perdão, fica algo muito superficial. Tenta fazer algo para restituir. Por exemplo, quando eu tenho discussões com a Carol, eu não só peço perdão. Normalmente, antigamente, antes da quarentena, a gente saía para comer fora, né? Algo que ela gostasse. E assim isso conquistaria ela de novo, né? Claro, a Carol ela é muito espiritual, não precisa disso, mas é bom que eu faça. É bom que eu restitua, entendeu? Hoje em dia a gente faz pro iFood, não tem o que fazer, paciência, né? Mas funciona ainda, amém? Então pensa em como restituir o dano quando você fere alguém. Dê presentes, amém? Isso é muito bom e é espiritual.
Está na Bíblia isso. E a quarta coisa que você pode fazer, que Abigail fez, foi falar palavras de encorajamento. Você viu aqui o que ela disse? Davi, Deus vai constituir você líder em Israel. Você vai ser o próximo rei. Nenhuma perseguição vai tirar isso de você. Deus ama você, você é um homem escolhido por Deus. E eu sou sua serva. Estou sujeita a você. Olha como ela trata Davi, com palavras de encorajamento, com atos de servidão. Amém? Então, nós podemos usar as linguagens do amor de uma forma bíblica, espiritual, para poder apaziguar rancor, apaziguar amargura, mágoas. Então, o que apazigua o ódio, falta de perdão é o quê? É um ato de amor. Amém? Isso vale tanto para o relacionamento entre pessoas, mas com Deus também. Você pode retribuir a Deus quando você peca, por exemplo. Você lutou e pecou com pornografia e masturbação, pecado sexual que vai contra a Bíblia, contra Deus. Você se sente mal por isso. Não só ora por perdão, tenta restituir a Deus, amém? Compartilha a sua fé, evangeliza, vem nas reuniões, tem tempo com os irmãos, tem um bom tempo com Deus, tenta restituir, amém? Você não precisa disso para ser perdoado, o que te perdoa é a graça. Mas para você aliviar a sua consciência, aplique as linguagens de amor com Deus também, amém? E o terceiro ponto de hoje é relacionado a essa prevenção do mal. Abigail, ela preveniu que Davi fizesse algo estúpido, que ele matasse Nabal e outras pessoas que não mereceriam morrer. Então o terceiro ponto de hoje é aprendendo a prevenir. Tá? A melhor forma de você solucionar um conflito é evitando que aconteça, amém? É usando de medicina preventiva. Medicina preventiva é isso, por exemplo, como que você evita a diabetes? Como você cura a diabetes? A melhor coisa é você não adquirir a diabetes. Então você não come muito doce, controla a sua saúde, faz exercícios físicos, não é assim? E aí você evita que você tenha diabetes no futuro. Se você vê que, por exemplo, você tem uma doença hereditária, algo assim, você pode prevenir a doença. Então, com o pecado é a mesma coisa. A gente pode nos prevenir de cair em pecado. Como fazer isso? Vamos voltar aqui para 1 Samuel 25, versículo 32. Vamos terminar aqui o capítulo. 1 Samuel 25, 32. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a levou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Uau, que incrível que a gente vê aqui. Olha como o Davi mudou o seu coração. Você vê como um ato de amor, um único ato de amor, amolece o coração de uma pessoa vingativa, uma pessoa que está amargurada, como no caso de Davi. E aqui ele é como se caísse a ficha. Ele recobrou a lucidez. É como se ele estivesse embriagado. Ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo, estava agindo por emoção, de forma irracional. E nós somos assim quando a gente está amargurado. A gente fica irracional, a gente perde a razão, não consegue raciocinar direito. A gente fica estúpido, faz coisas estúpidas. Mas quando alguém age com amor, no caso aqui pelo menos Deus, né? Se não tem uma pessoa que está te amando, você entende que Deus te ama, que Jesus te ama, aí você fica em paz. Aí você recobra a lucidez, a sobriedade e começa a pensar de forma espiritual como Davi, amém? Então, Abigail evitou que Davi pecasse e ele ficou grato por isso. Então, tem um princípio bíblico que a gente vê aqui. Muitas vezes Deus livra o justo de pecar, antes mesmo dele cometer o ato. Ele livra de duas formas, através de discípulos e através da sua soberania. Bom,
como que ele livra as pessoas de pecar através de discípulos? Quando você evangeliza, amém? Quando você compartilha a sua fé, você previne as pessoas de pecar e você previne você mesmo de pecar. Porque ao invés de estar fazendo algo pecaminoso, algo que desagrada a Deus, como assistir pornografia ou ficar em casa preguiçoso, ao invés de fazer algo ruim, você está lá evangelizando, amém? Você está ocupando a sua mente com Deus. E aí qualquer pecado que você poderia cometer naquela hora, você converte em obediência a Deus, aquele pensamento, amém? Eu quero dar o exemplo do Lucas Tria. Lucas Tria, ele está bombando espiritualmente, um menino de apenas 18 anos de idade, mas ele tem maturidade de uma pessoa muito mais velha, amém? O Lucas, ele é um grande exemplo para nós aqui no Rio de Janeiro. Olha só o que ele fez. Ele tem dado muitos frutos, principalmente durante a quarentena. Quando a gente teve o envio da missão de Campinas, antes do envio, o Lucas já tinha dado fruto lá, amém? Meu xará, o Caio Cirilo. E Lucas não parou. Ele entrou no Unicamp só para salvar pessoas ali. E ele conheceu o Mateus, que fazia mestrado lá na Unicamp. E por causa da quarentena, o Mateus voltou para sua cidade de origem, que fica lá no Mato Grosso. E aí ele não tinha como ser batizado estando no Mato Grosso. A Bíblia fala que um discípulo tem que batizar outro discípulo. Então ele precisava estar com o reino, lá em São Paulo, lá em Campinas. Então, depois dos estudos, o Lucas mostrou tanto amor pela vida dele, né? Ele fez tantas coisas boas para a vida do Mateus, inspirou tanto, que olha só, ele entendeu a cruz de uma maneira tão profunda, mas tão profunda, que ele consertou o carro dele, né? Ele arrumou o carro só para fazer uma viagem do Mato Grosso até Campinas por um único propósito, somente para ser batizado, amém? E ele foi, se batizou, depois voltou para o Mato Grosso. Olha que loucura, né? Viajar uma distância tão grande só para ser batizado. Por quê? Porque o Lucas mostrou amor, amém? O Lucas evitou que o Mateus vivesse em pecado na quarentena. Né? Quantas pessoas estão em pecado agora porque não tem nada para fazer? A gente sabe, mente vazia é a oficina do diabo. Mas aí o Lucas, enviado por Deus, mudou o destino do Mateus, amém? Então eu quero animar cada um aqui a compartilhar a fé no Instagram. Chamar 20 pessoas por dia, esse é o desafio que eu quero te dar. 20 pessoas por dia. Eu tenho chamado 20 pessoas e tem dado certo. Muitas pessoas estão abertas. A gente está estudando a Bíblia agora com um rapaz chamado João, de Minas Gerais, que ele está animado também para ser batizado. Ele é da UFRJ, faz engenharia e ele está muito animado, amém? Faz estudo bíblico todos os dias. Nós temos também o Juan. O Juan está também nos assistindo, ele está super animado com os estudos, está cumprindo os desafios, estudando a Bíblia também quase todos os dias. Ele faz matemática lá na UFRJ e está muito aberto para Deus. Temos o Kevin também, da engenharia da UFRJ. Olha só quantos estudos abertos masculinos na UFRJ. Também está avançando bastante. A Larissa, da farmácia da UFRJ. Na UERJ também tem muitos estudos, na UF. Enfim, no Rio de Janeiro todo estamos tendo milagres de Deus, amém? Mas para acontecer esses milagres é preciso a gente compartilhar a nossa fé. Então, além de através de discípulos, Deus prevenir o pecado na vida das pessoas, Deus também usa de sua soberania. Ele age nos bastidores, por meio de situações que acontecem no cotidiano, para livrar você do pecado. Tem uma escritura que fala disso, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Aqui fala que se você está sendo tentado, nunca essa tentação vai ser mais forte do que você consegue aguentar. Isso é uma notícia muito animadora, porque Deus ele provê um atalho, um escape, para que você não peque, para que você evite o pecado. Então, cada situação que você pecou, você pode ter certeza
que houve uma forma de escapar daquela situação, amém? Seja luxúria, né, pensamentos impuros, você está prestes a ver pornografia, você pode ver que teve alguma coisa, sei lá, o telefone tocou, alguém te chamou, teve alguma coisinha que aconteceu para impedir você de pecar. Mas Deus ele é que nem um cavalheiro, ele não entra na sua casa arrombando a porta, né, impedindo você de fazer algo. Ele é um cavaleiro, ele bate na porta da sua consciência devagar, quietinho. Cabe a você decidir atender a Deus ou não. Mas Deus ele é um gentleman, né? Ele é um cavalheiro. Então vocês têm que entender essas sutilezas. Tá? Deus ele não mostra de uma forma tão evidente assim, esse escape. Você precisa estar sendo espiritual, orar na sua mente para entender quais são os caminhos para você se livrar da tentação. Amém? Mas o importante é isso. Nenhuma tentação é maior do que a gente pode suportar. Vamos voltar ali para 1 Samuel 25 para concluir o capítulo, ver como termina a história de Davi, Abigail e Nabal. Versículo 35. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Uau! Aqui a gente vê por que Davi não precisava matar Nabal. Porque o próprio Deus faria justiça, se vingaria no seu devido tempo. Por isso que a gente não pode se irar, irmãos. Porque a Deus pertence a vingança, amém? Deus age, faz justiça no tempo certo. E foi exatamente o que aconteceu. Nabal merecia morrer? Sim, mas não pelas mãos de Davi, e sim pelas mãos de Deus. Deus fez com que durante a embriaguez dele, numa festa, ele sofresse um ataque cardíaco, um derrame, algo assim, e ele ficou paralisado. Depois de uma semana, ele acabou morrendo. Deus fez justiça no seu tempo, amém? Não vamos agir pela nossa própria força. Vamos esperar que Deus faça justiça. Versículo 40. 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la, para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los, lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Uau! O que a gente vê aqui? Como Abigail foi exaltada por ser humilde, por ser uma mulher espiritual. Então, Davi mandou uma mensagem, depois soube da morte de Nabal. Olha, foi soberania de Deus, Deus fez justiça. Obrigado por ter me livrado de pecar, né? Agradeceu muito. A gente tem que ser muito grato às pessoas que estudaram a Bíblia com a gente. Eu me lembro até hoje do Malcolm, que me ensinou os princípios básicos e que me batizou, amém? Me lembro da Tânia, que me chamou para estudar a Bíblia. A gente tem que ter gratidão para aquelas pessoas que nos livraram de continuar escravos do pecado. E Davi foi grato a Abigail. E aí ele convidou ela, ele pediu ela em casamento, amém? Mas olha a postura de Abigail. Como ela era esposa de Davi, ela era uma rainha, que Davi seria rei. Mas ela não teve uma postura de uma rainha segundo o mundo, né? O que é a postura da rainha segundo o mundo? É de arrogância, né? De olhar de cima para baixo, né? Aquela pomposidade, toda aquela circunstância, né? Aquela majestade, e olha para os outros como se fosse superior. Mas ela não. Ela se comportou de uma forma oposta. Olha, ela se ajoelhou, prostrou-se o rosto em terra. Olha que humilde. Ela falou: aqui está a sua serva, pronta para servir. Lavou os pés dos soldados.
olha só, os atos de serviço, né, de servidão que ela mostrou aqui, a humildade que ela tinha. E aí tornou a mulher de Davi, mas Davi ele tinha outras mulheres também, tinha pecado, né, de casar com outras mulheres, e por isso Deus castigou Davi também. Ele tirou uma das mulheres, que era Mical, e Saul, o pai dela, deu para outra pessoa. Então, mesmo Davi sofreu aqui o castigo de Deus. Então você vê aqui que Deus é soberano e que nós precisamos ser humildes como Abigail, amém? Mostrando aqui as linguagens do amor. Então o que nós vimos aqui hoje, em conclusão? Vimos 3 pontos sobre as linguagens do amor, 3 coisas que a gente precisa aprender. A primeira é aprendendo a ceder. Tá? Quando você recebe o mal, você precisa saber como agir. Né? Você precisa entrar em um acordo com a pessoa que está te ferindo, você ferindo ela, vocês precisam ter um denominador comum, chegar num consenso. Isso é uma forma espiritual de ver. Segunda coisa, aprendendo a retribuir. Quando você recebe o mal, você tem que retribuir com o bem. Quando você recebe o bem, você tem que ser grato e também retribuir com o bem. A gente viu aqui o caráter de Abigail, que era exatamente assim. Ela retribuiu todo o mal para a família dela, que devia fazer, com o bem. Amém? E Deus abençoou ela e Davi por ter se arrependido. E a terceira coisa, aprendendo a prevenir. Então a melhor forma de você lutar contra o pecado é prevenindo ele. É você lidar na fase de tentação. Então, ao invés de confessar só o pecado, confesse as tentações também no discipulado, para você receber a ajuda do irmão ou da irmã, amém? Através das escrituras, através da obediência a Deus. E assim, Deus vai cuidar de você, não vai permitir que você peque, Ele vai providenciar escape para você suportar a tentação, amém? Então, irmãos, vamos imitar o caráter de Abigail, né? O caráter de amar, com as 5 linguagens do amor, o caráter de Davi de se arrepender dos pecados e entender a soberania de Deus. Vamos ter relacionamentos incríveis para Deus, para Ele seja glória, amém.